Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Este programa é transmitido na RT StudioCast e também no nosso canal do YouTube. Por isso, se inscreva, dê o seu like e ative as notificações. Eu sou Stella Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, falar da sua empresa, do seu trabalho ou ter o seu próprio programa de podcast com entrevistas, solos, gravar o seu infoproduto, agora você pode na RT StudioCast. E hoje vamos conversar com ela, que é advogada tributarista, doutora Manuela Oliveira. Muito prazer, doutora Manuela. Muito prazer, Shelly, é um prazer estar aqui. Me sinto honrada, ouvi falar muito bem do seu programa e eu espero contribuir bastante no tema de transação tributária. Nosso programa vai constar de 3 momentos. O primeiro, uma entrevista. O segundo, perguntas do público. E o terceiro, um bate-bola. Podemos começar, doutora Manuela? Temos sim. Ah, que coisa boa. Vamos lá. Eh, Primeiramente, a gente sabe que você não começou hoje, nem ontem. Você tem uma trajetória, uma história. Quem é a doutora Manuela Oliveira? Então, eu sou advogada tributarista, como eu falei, especialista em transação tributária, mas lá no início da advocacia, quando eu comecei a estagiar, na verdade, eu nem tinha noção do que seria o direito tributário. Eu comecei na defensoria pública, com família e sucessões, mas não estava me adequando à área. E até fiquei um pouco desesperada, o que que eu vou fazer agora? Porque eu não me achei no direito. Então eu consegui um estágio em um escritório, meu primeiro estágio no tributário, eu ainda não conhecia a matéria na faculdade e eu me encantei. Eu fiquei extremamente apaixonada pela disciplina, comecei a ver na faculdade depois, e o tributário eu digo que eu não achei o tributário me achou, porque eu realmente senti que eu pertencia ao direito nessa área, nessa demanda. Depois disso eu fui contratada pelo escritório que eu estava estagiando, mas quis ter outra experiência, fui para outro escritório, comecei a me desenvolver em outras demandas do tributário, mas desde o início eu comecei com a transação, desde o primeiro. E por mais que eu visse outras demandas, eu observei que a transação tributária era a melhor forma de resolver o problema das empresas com mais celeridade, mais eficiência e mais economia. Então aquilo me encantou, porque de fato as empresas poderiam se reerguer no mercado. E aí foi minha escolha, e resolvi me especializar em transação tributária por isso. Mas, não posso dizer que foi um caminho fácil, porque eu realmente só dei um resumo aqui, mas desde o início, eu sempre fui o pilar da minha casa. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que estagiar, trabalhar, também tinha que sustentar, tinha que cuidar da minha casa, da minha família, da minha mãe e do meu pai. Não tenho filhos, nem sou casada, mas tenho meu pilar para cuidar. Então, conciliar tudo isso foi muito difícil desde o início, mas é gratificante ver o retorno da transação tributária para o empresário. É mais ou menos essa trajetória, mas se quiser saber mais um pouquinho, sem ficar à vontade para perguntar. E o que é a transação tributária? Então, é uma espécie de negociação que você faz com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Existem estados que hoje possuem, existem 13 estados que possuem no Brasil legislação. Alagoas não é um deles, mas eu faço parte da Comissão de Estudos Tributários de OAB daqui e a gente está lutando para instituir isso aqui também. A Procuradoria e a Cefaz, eles estão se mostrando muito positivos para isso. Estou achando muito bacana o posicionamento deles. Mas é como se fosse um acordo com o governo para você pagar suas dívidas, com desconto e com um parcelamento mais personalizado, em parcelas que caibam no seu fluxo de caixa, digamos assim. E quem pode aderir? Qualquer pessoa que tenha dívida, inclusive pessoas físicas hoje, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas do simples, lucro presumido, lucro real, qualquer pessoa que tenha dívida. Existe algum impedimento para aderir? Então, isso depende muito da transação, porque existem transações
federais, estaduais, como eu disse, até municipais, e cada uma tem suas regras. Então, às vezes, tem um limite de valor, às vezes, pessoas físicas não podem aderir a algumas, às vezes, tem limite de data de inscrição do débito, realmente vai depender de cada uma. Então existe mais de um tipo de transação tributária. Isso, exatamente, mais de um tipo. Hoje, como eu disse, além das estaduais e municipais, existem as federais, que são as que ganham o maior foco. E nas federais, hoje existem as por editais, que são as por adesão, as simplificadas, que têm um valor mais elevado, acima de 1 milhão e até 10 milhões é a individual simplificada, e a individual normal é acima de 10 milhões. E ainda, além da transação, existe o negócio jurídico processual, que é uma alternativa para quando você não tem a saída na transação. E tem um problema que ronda muitas empresas, que são as dívidas atrasadas. Exato. Qual a melhor opção? Depende muito. Seria até irresponsável se eu falasse um tipo X. Inclusive, essa é um dos maiores motivos de você contratar um advogado. Porque às vezes você acha que apertar um botão vai resolver a sua vida lá na transação tributária. Mas não é dessa forma. Você realmente tem que analisar qual que vai se encaixar melhor para a situação da sua empresa. Por exemplo, eu tinha um cliente, agora, foi a última transação individual simplificada que eu fechei. Ele queria muito uma CND, que é uma certidão negativa de débito, porque você precisa puxar para poder receber valor quando faz negócio com o governo, com o banco, enfim, você não tem débito, e aí você pega essa CND e usa para várias coisas. Ele precisava muito dessa CND, mas, tinha dívidas atrasadas e não conseguia fazer a transação tributária por causa da data limite. Então, por adesão, estava fora de cogitação. O que é que a gente fez? A gente migrou os débitos da Receita para a Fazenda Nacional, para a Procuradoria, e, fez uma transação individual simplificada. Ou seja, foi uma alternativa por causa da situação específica dele. Ele precisava muito de um CND, a transação individual simplificada é bem mais rápida do que a individual, mas ele não conseguia por adesão. Então, realmente, vai de cada caso. Não tem um molde, sabe? É de cada caso. Então, existem várias, e assim como existem também editais, não é Isso, isso? exato. Então cada edital é específico? É, cada edital é específico. Existe edital de transação por pequeno valor, que aí é só até 60 salários mínimos, é para microempresa, é PP, ME, MEI, pessoa física. E existem as transações por adesão por capacidade de pagamento, que é quando a fazenda ela vai olhar a capacidade de pagamento da empresa e quanto maior ela for, maior a capacidade de pagamento, menos desconto ela vai ter. Na verdade, não tem, é capacidade A e B. Mas quando a gente vai para C e D, que eles consideram que você tem menos condições de pagar, eles dão descontos maiores e parcelamentos mais facilitados para a empresa, digamos assim. E aonde encontra esses editais? No próprio site do governo, você bota lá transações vigentes 2025. Aí vai ser a primeira, porque é tanto costume, né, você de pesquisar, mas é o primeiro acesso que vai ter lá, o primeiro link. E tem dia certo de começar, dia certo de terminar? Tem, cada edital tem seu dia. O último que foi aberto foi agora dia 2 de junho, foi recente, e vai até dia 30 de setembro. Depois disso, a gente fica na incerteza, vai abrir outro quando? Vai prorrogar esse? A gente realmente só depende da procuradoria. No caso, precisa ficar acompanhando. Exatamente. E lá fica aberto, transparente para qualquer pessoa ver? Fica. Qualquer pessoa pode ir lá olhar. É realmente só ter a expertise de saber qual é que se aplica ao seu caso. Mas qualquer pessoa pode olhar e ver as condições. E as empresas estão por dentro da transação tributária? Então, surpreendentemente não. Eu tenho observado muito isso, Charlie, que elas eh, não observam, se sabem da existência, acham que é um parcelamento normal e não têm a ciência do tanto que o desconto pode oferecer para ela, sabe, para o fluxo de caixa, como voltar a render. É surpreendente. Eu achei que teria bem mais empresas atenadas sobre isso, porque é muito importante para ela retornar para o mercado financeiro. Às vezes tem concorrentes que já fizeram, concorrentes diretos, e elas não. Então eu acho muito importante se atualizarem quanto a isso. Mas você acha que elas não aderem, por quê? Por falta de conhecimento, porque não querem? Você Então, acha que tem alguma coisa assim do tipo? hoje, eu acredito muito que existe um tabu em conversar diretamente com a Receita Federal e a Procuradoria. Existe muito aquela figura do, a Procuradoria
só quer meu dinheiro, o Estado só quer roubar, imposto é roubo. Existe um tabu muito grande, uma visão muito fechada quanto a isso. Mas, às vezes, essa falta de informação, a falta de ter até um aconselhamento profissional, ela realmente acaba custando caro para a empresa, porque às vezes as dívidas, sei lá, tá em 1.000.000, pode cair para 500.000 ou até mais que isso, porque os descontos são de até 70% do valor do débito, descontando juros e multa, só juros e multa, o principal não pode cair, e eles podem parcelar em até 145 vezes. Então é quase como se fosse um financiamento. Ela dá para se reerguer de uma forma mais sustentável, sabe. Mas eles acabam, desconhecendo essa informação. Ou se conhecem, desconfiam. Não tem um assessoramento profissional desde o início. E a gente vive hoje num mundo muito globalizado, né? Isso. As pessoas podem acabar caindo em golpes. Existe algum tipo de golpe referente à transação tributária? Existem golpes referentes à atuação de advogados. Pessoas se passando por advogados, por contadores, dizendo que podem trazer, eh, um parcelamento milagroso, um desconto milagroso. Então, assim, desconfie, caso seja um desconto muito bom, que não abarque as possibilidades que vocês podem acessar nos próprios sites. Mas, para você se precaver, eu acredito que você contratar um profissional de confiança é a melhor saída. Já ter um profissional da sua confiança para poder te orientar desde o início. Hum. E agora eu vou começar com uma polêmica. Certo. Bom, Negociar com o fisco é aceitar o que já vem pronto? não, não necessariamente. Essas transações que eu lhe disse, por edital, elas realmente já vêm com um desconto como se fosse meio que tabelado. Você pode parcelar em até quantas vezes o sistema te disponibilizar, é uma negociação com o fisco, mas tem ali o que é que você pode realmente fazer. Só que quando a gente vai para a transação individual e a transação individual simplificada, você que dá para o fisco as deixas que você pode pagar. Tem que ser realmente de acordo com o que você pode quitar. Então você diz: "Ó, posso pagar em tantas vezes, eu posso dar uma parcela balão aqui, tipo, dar um valor maior aqui, uma garantia no final". Você vai fazendo de acordo com o que, eh, encaixa para você. Aí o fisco faz uma contraproposta, geralmente ele sempre faz uma contraproposta, e vocês vão conversando. Então não é necessariamente você falar: "Só posso sentar e aceitar o que me mandarem pagar". Você realmente tem poder, eu acho que tem poder de voz nesse momento de negociação, contanto que você esteja bem assessorado, eu acho que isso é muito importante. E a transação, no caso, é para você, acabar com esses débitos. Então realmente tem que ser uma proposta que você consiga acabar com esses débitos. Muito importante você ter mencionado isso, porque existe hoje também o impedimento de você transacionar se você deixar de pagar. Você fica impedido por 2 anos. Então, mesmo que você tenha débitos, você começa a aderir a uma transação, começa a pagar. Já passou da entrada, começa a pagar as parcelas e de repente deixou de pagar 3 parcelas seguidas ou 3 parcelas alternadas. Pronto, ali depois disso a fazenda já pode dizer: "Ó, você está impedido e você fica 2 anos sem transacionar". E aí você ou você paga tudo, ou você fica sem emitir CND, fica com os débitos lá, faz parcelamento comum, mas aí você perde esse desconto. E agora vamos para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. É isso mesmo que você ouviu. Agora você pode ter o seu próprio programa. Entre em contato conosco. Aqui você vai ter assessoria, material de qualidade e alta tecnologia. Estamos conversando com a doutora Manuela Oliveira. Doutora,
Quais são os principais erros das empresas que querem quitar os seus débitos? Ah, então, eu acredito muito que seja aguardar uma penhora de bens, uma penhora de valores em conta bancária, aguardar uma execução fiscal, porque geralmente quando se existe um débito na empresa, elas tendem a deixar para lá, tendem a não resolver aquilo de imediato, era uma coisa que poderia ser remediada lá no início, e quando eles vão ver já virou uma bola de neve, já virou uma execução fiscal, já tem bloqueio, já tem penhora, e aí começa o desespero, o efetivo desespero, porque existem vários meios da procuradoria, eh, cons eu não de constranger não é bem a palavra, mas existe a inscrição no Cadin, existe protesto em cartório, existe a divulgação da empresa como devedora no site da fazenda. Então, assim, o nome dela fica exposto. Ela chega em um nível que ela já começa a ter muitos problemas, e só aí então ela decide agir. Então, o meu conselho hoje para as empresas seria não deixar chegar nessa bola de neve. Seria realmente lá no início contratar uma consultoria tributária para cuidar do financeiro da empresa, cuidar do caixa da empresa. E aí, quando visse que já tem dívida, o que é que eu posso fazer para quitar agora? O que é que eu posso fazer para não ter mais esse tipo de dívida? Lá do início, começar a olhar com esses olhos, porque evita muito problema lá na frente. Eu acho que economiza muita dor de cabeça. A gente falou dos principais erros e agora os principais acertos. Quais são? Das empresas, Sim, para quitar esses débitos. então, a transação. Eu realmente, toco muito a bola da transação, porque quando já chega nesse nível de débito, ou você por isso que é importante contratar um advogado também, porque a contabilidade ela é muito importante nesse momento, mas o advogado ele também vai ver a questão de execução fiscal, porque já vai ter instaurado, pode ser que pagar não seja a melhor solução, pode ser que uma execução fiscal, tenha defesa e não precise pagar, pode ser que o débito esteja prescrito, pode ser que o débito já tenha decaído lá atrás e mesmo assim eles ajuizaram a execução fiscal. Então assim, tem toda uma série de coisas para serem observadas, para só então ir para a transação tributária. E aí para a transação sim, como eu já tinha dito, vem um desconto de até 70% do débito e pode ser parcelado em até 145 vezes. É muito vantajoso. Eles começaram a fazer isso inclusive depois da pandemia, durante a pandemia, e depois continuaram, porque viram que a arrecadação da fazenda é muito maior com a transação tributária, e que eles justamente arrecadam a sua grande maioria de tributos do, empresário. Então o empresário ele tem que se reerguer, tem que estar inserido no mercado para poder pagar. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da doutora Manuela, onde encontrar? Podem me encontrar no Instagram, inclusive faço conteúdo sobre transação, é Manuela Oliveira, ADV. Estou lá super disposta a tirar dúvidas também, inclusive, é só entrar em contato. E agora vamos para o segundo momento da nossa entrevista, que são as perguntas do público. Se você quiser que a sua pergunta apareça aqui, vai lá no nosso Instagram, @RTStudioCast. Faz a sua pergunta que nós vamos ter o maior prazer de apresentá-la aqui. Então, doutora Manuela, preparada para as perguntas do público? Preparada, pode mandar. Vamos lá. O Vitor Fonseca pergunta: onde posso me inteirar mais sobre transação tributária para minha empresa? Certo. Como eu tinha dito, essa informação é acessível ao público no site do governo. É só colocar lá no Google mesmo, Transações Vigentes 2025. Você abre, é o primeiro link que vai aparecer. Você checa que se é do gov.br. E, Vitor, vai ter todas as informações por lá. Vai ter os tipos de transação vigente, os descontos. Eu só, como eu disse desde o início, eu aconselho a uma assessoria tributária, porque você vai saber qual vai se encaixar melhor para sua empresa. A Sara Bittencourt pergunta: uma empresa com mais de 500 mil de dívidas pode ter descontos e parcelamentos consideráveis? Pode sim. Mas aí também vai depender da capacidade de pagamento dessa empresa, como eu havia adiantado. Às vezes, inclusive, a fazenda coloca uma ela coloca uma capacidade de pagamento presumida. Então ela faz um cálculo com base nos documentos que ela possui. Essa capacidade de pagamento dá para ser revisada, tá, gente? Vocês conseguem com um advogado também e um contador fazer um laudo e conseguir maiores descontos com base nisso.
Tem um limite, agora essa pergunta vai ser minha. Certo. Tem um limite, assim, de dívida para poder quitar? Por exemplo, até 2 milhões, até 7 milhões, até 10. Tem, dependendo do tipo de transação. A por edital, quando a gente vai para de pequeno valor, é até 60 salários mínimos. Quando a gente vai para transação por capacidade de pagamento, que é essa que eu disse, é até 45 milhões. Transação individual simplificada é de 1 até 10 milhões e a transação individual é a partir de 10 milhões. Então, assim, vai dependendo do tipo de acordo que você quer fazer com a procuradoria. Aí você vai ver qual que se encaixa melhor para sua empresa. E o débito que você tem, claro. Laerte Mendonça pergunta: tem uma empresa com dívidas. Qual serviço, neste caso, que o advogado tributário poderia me prestar? Depende. É porque realmente não dá para fazer um molde para cada empresa, como eu tinha dito. Mas, Laerte, se o advogado observar que tem defesa, que mesmo você tendo dívida, você pode se livrar daquele débito sem ter que pagar, como é no caso de prescrição, decadência, uma cobrança legítima mesmo, uma nulidade no auto de infração, ele vai fazer uma defesa. Se não for o caso, se a cobrança realmente não tiver jeito, aí a transação tributária, eu realmente levanto essa bandeira, é a melhor alternativa. A Daniele Nogueira pergunta: o que a reforma tributária impacta na transação tributária? Então, Daniele, a transação hoje, ela é para parcelar, para dar descontos significativos e parcelar de uma forma mais personalizada os tributos que estão vigentes. Com a reforma, vai haver uma mudança dessa tributação, eh, principalmente da área federal, que hoje é a transação que mais tem foco, ou a que mais tem visibilidade. Então, o que já foi transacionado vai continuar sendo transacionado, porque já foi feito um acordo do que já estava vigente. Mas com os novos tributos, a gente vai ter que ver como é que vai estar o cenário. Se as transações ainda vão existir quando os novos tributos forem instaurados, e vai depender também de como que vai haver a reação do público, porque ainda é tudo muito incerto. A partir do ano que vem que vão ser começadas a ser instauradas alíquotas testes para reformas já de CBS e de IBS, mas junto com o sistema vigente. Então, assim, vai ser tudo novo. A obrigação acessória, a obrigação principal, você vai ter que ver como é que vai ser questão de julgamento, se houver um recurso, como é que vai ser deferido, como é que vai ser indeferido, para onde é que vai ser manejado para discussão, enfim, tudo muito incerto, a gente ainda não sabe. Então, o conselho que eu dou é que se você hoje tiver dívidas, quando a reforma começar a ser na prática, porque hoje ela já está vigente com a lei, mas quando ela começar a ser instaurada na prática, a partir do ano que vem, você já esteja com o cenário na sua empresa limpo. Uma coisa para você começar em um novo cenário mais leve, porque realmente você não vai ter a noção de nada. A palavra da reforma, a palavra-chave é incerteza nesse momento. Então, acredito que para a transição é muito mais benéfico que os empresários limpem suas dívidas, falando da forma mais popular, agora, para começar essa nova fase de forma mais leve. Acredito que seja isso. E esse conselho você dá para as micro, pequenas, Para médias todas. empresas? Para todas, inclusive pessoas físicas também. Para todas. Agora uma pergunta polêmica, essa vai ser minha de novo. Tá, certo. Quem tem mais dívidas, pessoa física ou jurídica? Jurídica, com certeza. Com certeza. Com toda certeza. Em uma proporção muito maior. Então, não sei se a questão realmente é organizacional, mas pessoa jurídica, sem sombra de dúvidas. E agora vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, o bate-bola. Vou falar uma frase e doutora Manuela Oliveira vai dizer o que vem primeiro à mente. Podemos começar, doutora? Podemos. Uma inspiração profissional. Lucas Braga. Um desafio da empresa endividada. Se reerguer. Um desafio do advogado tributário. O judiciário. Muito obrigada, doutora Manuela. Nós ficamos muito felizes com a sua presença e agora vamos deixar esse espaço para as considerações finais. Eu que agradeço, Estelle. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou até aqui. A transação tributária realmente é muito importante para a empresa se inserir novamente no mercado, se erguer. Então, eu só aconselho que vocês contratem um profissional de segurança, de confiança, e que consigam passar para vocês tudo o que vocês precisam para retornar para o mercado com um fluxo de caixa
Maravilhoso. Agradecemos também a sua audiência e esperamos você no nosso próximo episódio. Até lá!